Bem, eu comecei a gravação aqui então, vamos dar continuidade ao conteúdo. A gente já chegou a falar do bombeio por cavidades progressivas, não é? A gente viu aí que diferente do bombeio mecânico, que é um método alternativo, né? Então ele tem movimentos ascendentes e descendentes, e o bombeio por cavidades progressivas, ele é rotativo, tá? A bomba também fica em subsuperfície, mas o motor fica em superfície, tá? Então, o que faz a bomba girar, né, ela não está dentro do poço, ela está na cabeça do poço. Assim como o bombeio mecânico por hastes. O que faz a bomba subir e descer, né, o motor, ele está na cabeça do poço, não dentro do poço. Então, essa é a principal semelhança entre o bombeio mecânico por hastes e o bombeio por cavidades progressivas. Eles trabalham bem com fluidos viscosos, eles trabalham melhor em terra. Aí a gente viu a diferença do rotor, do estator. A gente viu uma curva de eficiência volumétrica de um bombeio por cavidades progressivas. A gente viu quanto maior for a profundidade do poço, menor a sua eficiência, né? Podendo chegar até uma eficiência zero, aqui no caso de 1.800 pés de profundidade. A gente viu que o aumento do número de cavidades vai influenciar também na performance. A gente viu que para uma bomba com 4 cavidades, né, o que é cavidade? É justamente o espaço vazio, né, que fica entre o rotor e o estator de uma bomba de fundo de bombeio por cavidades progressivas. Então, nesse bombeio por cavidades progressivas, que nós temos 4 apenas, não é? 4 cavidades, a eficiência dele é de 85%. Ou seja, 15% do óleo que é admitido na bomba, ele volta, né? Ele não consegue subir, ele fica ali. Agora, se a gente coloca aqui 7, se não me engano, né? 3, 6, 7 cavidades, a gente tem um aumento de 10% na eficiência volumétrica e apenas 5% do óleo que é admitido numa bomba de fundo, do BCP, ele não sobe, tá? Então, não existe eficiência volumétrica de 100%, tá? A gente pode chegar próximo a isso, mas isso daqui só para vocês verem a diferença da influência do número de cavidades na capacidade de elevação. Tá? Então, tem o comparativo que nós já vimos. Aí a gente viu algumas faixas operacionais, a gente viu alguns aspectos financeiros também, comparativos entre o bombeio mecânico e o bombeio por cavidades progressivas. Tá? Eles têm tolerâncias com produção de areia, fluidos viscosos, eles não toleram gás, né? Eles não toleram bem, tem que ser muito baixa a participação do gás para eles poderem ser aplicados. Aí a gente começou a falar do bombeio centrífugo submerso, tá? Então a principal diferença do BCS para o BCP e para o BM, né, para o bombeio mecânico, é que o motor agora que faz a bomba girar tá no fundo do poço, tá? Então todos os equipamentos agora ficam dentro do poço. Não tem a necessidade, a obrigatoriedade de você ter esse link da superfície com a subsuperfície no que se trata de transferência de força, não é? Ou seja, um motor acoplado na cabeça e um motor no fundo. Então isso já dá uma vantagem, por exemplo, de aplicação offshore, tá? Então essa já é uma grande diferença. Então aqui a gente viu um dos funcionamentos dele, um vídeo de funcionamento, né, da bomba de subsuperfície. Então funciona através de pulsos elétricos. Então um cabo elétrico ele transfere, ele dá energia mecânica à bomba de fundo, tá? Que é a última parte do sistema de BCS. Aí aqui nós temos a parte de admissão, tá? Onde o óleo e o gás ele é admitido e separado, né? Então o gás ele é separado pelo espaço anular e o óleo vai para o sistema de BCS, tá? Então isso daí é um sistema de BCS formado por rotor e estator também, ou difusor, né? Como normalmente é conhecido aqui. Ele se assemelha muito aos métodos de bombeio de água doméstica, tá? Com a diferença que ele trabalha sobre altas pressões, alta temperatura e altas vazões, tá? Quando comparado aí a um sistema doméstico. Travando muito aí, Vitor? Tá, aqui eu já fechei o que dava.
agora aqui não tem mais o que fazer. Qualquer coisa, então, assistir a gravação. Então, aqui a gente já chegou a ver também que algumas características do BCS, né? O range é flexível de vazão, ele tem uma tolerância a postos desviados, né? Então, aqui as primeiras grandes vantagens dele começam a aparecer. Então, as limitações, ele tem um custo elevado, restrição de areia também. Então, se for o caso, é melhor botar um gravel packer, né, como normalmente acontece. O gravel packer já é uma estrutura fixa lá no fundo do poço, onde você tem um controle melhor dos grãos, daí a gente viu na disciplina de completação. Ele não trabalha muito bem com fluidos altamente viscosos, limitações de temperatura também. Ele requer uma fonte de eletricidade estável de confiança, mas de certa forma ele é mais indicado para campos com alta produção e com grau API relativamente elevado. Então isso aqui a gente viu também qual deve ser esse ΔP, né? Qual é a potência da bomba a ser utilizada, né? Então a gente vai fazer uso justamente daquelas curvas que a gente aprendeu a fazer a leitura, que é a curva de IPR e a curva de TPR. Lembrando que a curva de IPR é a curva que vai representar a capacidade volumétrica do meio poroso, né? Então a pressão de fluxo do fundo versus a vazão, onde para uma maior vazão eu tenho que ter uma menor pressão de fluxo no fundo do poço. Isso representa o meio poroso em relação ao poço, né? E o que representa o poço em relação à superfície é a curva TPR, né? Então aí para uma maior vazão vou ter que ter uma maior pressão no fundo do poço. Então é uma oposição de solicitações e esse gap e essa diferença é justamente a capacidade de pressão da bomba. Aí a gente viu aqui também a diferença que eu posso fazer esse tieback, né? Esse poço estendido até a superfície, normalmente plataformas fixas, lâmina d'água baixas, então tem esse limite aqui. Agora, quando eu estou no mar, eu posso botar uma BCSS, né, que é o bombeio centrífugo submerso. Tá? Então, o cabeamento elétrico ele é descido de forma submarina e acoplado numa árvore de Natal molhada. Não é? Então, aqui eu tenho uma árvore de Natal seca numa BCS. Numa BCSS eu tenho uma árvore de Natal molhada. É a distinção. Tá? Então, essa árvore de Natal molhada tem que ser adaptada para poder receber o sistema de BCS. Aqui é um outro vídeo ilustrando como é que isso funciona. Então, aqui a parte canhoneada, aqui a formação, né, o reservatório. Então, o fluido entrando, sendo admitido. Então, aqui ó, o motor, né, ele girando e ele torqueando aí o sistema de elevação de uma BCS, aí o cabo, né, ali onde ele é ancorado, o cabo elétrico, aí se eu não me engano é o cio ou o separador, aí provavelmente é o cio, né, porque o fluido ali ainda tá em ascensão. Aí, como vocês podem ver, ele tem uma certa temperatura. E aí é o intake, né? A parte de admissão. Então é onde o óleo e o gás são admitidos. Então ali e separados, né? Então como vocês podem ver, o óleo continua o percurso e por densidade o gás passa pelo espaço anular. Então o gás ele vai para a superfície pelo espaço anular e o óleo é pressurizado pelo sistema de BCS aí. E por aí ele sobe para a coluna de produção. Tá? Então esse é no detalhe como funciona aí uma representação mais real possível do interior de um poço com o sistema de BCS instalado, levando em consideração o cabo e tudo mais. Tá? Então, os principais equipamentos, né? A gente precisa de um transformador, né? Primeiro a parte elétrica, é a primeira parte crucial para a implementação do BCS, lógico que para além da bomba, não é? Então a parte elétrica ela tem que ser constante e você tem que ter confiança.
Nós temos o quadro de comando, que a gente vai ver um pouco mais à frente. A gente tem que ter um relé de sobrecarga e de subcarga, né? No caso de ter um pico de energia, ele desarmar a bomba, e a mesma coisa de subcarga. Caso você tenha uma baixa de energia, ele também desarma a bomba, preservando o equipamento. Tá? É importante a constância da disponibilidade elétrica. Aí nós temos o amperímetro, justamente para a gente fazer esse monitoramento da corrente elétrica. O cabo de superfície, ele, a cada metro que se tem, a gente vai perdendo um pouco dessa voltagem, tá? Então tem que fazer essa compensação. Então, quanto maior é, por exemplo, uma extensão doméstica, mais você vai perdendo a eletricidade, tá? Então, aqui, como a gente está falando de equipamento de alta performance, tem que ter esse cálculo, né? Ou seja, a corrente elétrica que é admitida ali na entrada, ela tem que ser maior do que aquela que vai estar lá na saída devido ao comprimento, tá? Então, quanto mais comprido for o cabo elétrico, maior vai ter que ser a corrente admitida para que você chegue lá com uma potência mínima requerida pelo motor, para que ele não fique trabalhando de forma subdimensionada na perspectiva elétrica. A caixa de ventilação é importante justamente por conta daquele gás que é separado lá no fundo e ele vai subindo pelo espaço anular, tá? Então essa caixa de ventilação tá ali justamente para succionar isso, tá? É importante principalmente nos aspectos de segurança operacional, tá? Ela é primordial para assegurar uma operação que tenha os riscos minimizados de explosão, tá? Então os principais equipamentos aí, eu comecei falando de cima para baixo, né? Então aqui transformador, quadro de comandos, amperímetro, cabo de superfície, caixa de ventilação, a cabeça de produção, tá? Que aqui ela vai linkar a superfície com a subsuperfície, a coluna de produção, válvula de drenagem, válvula de retenção também para evitar o fluxo inverso, né? O fluxo de cima para baixo. Então é importante ter isso daí também. A válvula de drenagem para você poder fazer uma junção do espaço anular com a coluna de produção, então ela vai conectar esses dois meios. O cabo chato é justamente esse cabo elétrico achatado que vai ali ancorado, né? Vai amarrado na coluna de produção de forma bem compacta até chegar na bomba. A bomba em si, que é aquilo que fornece energia ao fluido. A admissão da bomba é por onde entra. O protetor, ele tá ali, ele tem duas funções, o protetor, né? Se eu não me engano, eu tenho uns slides detalhando mais à frente, mas eu já vou dando um geralzão aqui. Ele tem a função do lubrificante, né? De lubrificar o sistema e de garantir que, devido a umas pequenas variações de temperatura que a gente vai tendo, esse fluido lubrificante, que ele está ali para lubrificar o motor do sistema de BCS, ele pode ter uma expansão e uma contração volumétrica devido a essa exposição da temperatura do poço, tá? Então esse protetor está ali justamente para isso. Também para amortecer devido a possíveis trepidações que o motor, por conta do giro, pode passar para a bomba, tá? Fica tremendo. Então a bomba, quando ela está funcionando, ela vai ter pequenas trepidações, pequenas vibrações. Para que essas vibrações sejam reduzidas, minimizadas, para passar para o resto do poço, eu tenho ali esse protetor, tá? Então o protetor ali ele vai gerenciando a expansão principalmente do fluido lubrificante e essas possíveis trepidações que o motor gera, tá? Evitando que isso seja passado para a bomba. Então esse é a visão geral do sistema, tá? O sistema de forma macro, ele é composto por isso daí, e depois a gente vai ver aí no detalhe cada uma das partes dela. Então, como eu falei, aquele sistema da bomba em si, nós temos o impelidor e o difusor. O impelidor é aquela parte que gira, né? O difusor é a parte estática da bomba. Então, algumas características operacionais, só para vocês terem noção a nível de velocidade, não é? Então, nós temos aí 3.500 RPM, uma bomba tradicional, não é?
uma bomba comum de ser encontrada aí no mercado. Uma vazão dela, o mínimo, é de 30 metros cúbicos por dia e o máximo de 10 mil metros cúbicos por dia. Então, como vocês podem ver, ela tem um range, ela tem um gap volumétrico muito grande, tá? Então, ela consegue aí trabalhar com campos de vazões média, até com campos de alta capacidade volumétrica. O diâmetro vai variar de 3,38 polegadas até 10 polegadas. 10 polegadas já é assim muito grande. Diâmetros médios aí, normalmente da coluna de produção está vendo em torno de 5, 7 polegadas, já é um diâmetro grande para uma coluna de produção. Então 10 polegadas é muito exceção. Diâmetros de 3,38 normalmente são para campos mais antigos. Então algo em torno de 5 polegadas é o mais comum de se encontrar. Número de estágios é justamente a quantidade de impelidor e difusor, né? Então, são esses daqui, tá vendo? Então, por exemplo, aqui nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5 estágios, tá? Então, até 550 estágios você consegue ter aí numa BCS. A quantidade de estágios que você vai ter numa BCS vai dizer justamente a capacidade volumétrica e a profundidade de atuação de uma bomba. Então, quanto mais estágios você coloca numa BCS, maior vai ser essa vazão que ele vai conseguir executar e maior a profundidade que ele vai conseguir trabalhar, tá? Então, por quê? Devido ao peso da coluna hidrostática que nós temos no nosso poço ali. Então, imagina, se a gente coloca vários estágios, né, a pressão dentro de cada um desses estágios vai ser reduzida, tá? Então, como eu vou estar dividindo esse esforço hidrostático que cada um dos estágios vão ter que suportar, eu consigo colocar ela num poço mais profundo, ou seja, num poço que tem uma coluna hidrostática maior, tá bom? Então, isso daí é o detalhe de uma bomba. Da parte do coração da bomba, né? Que eu digo aquilo que dá nome a ela. Então a gente vai ver aqui algumas curvas operacionais da bomba, né? Que é o range recomendado, a capacidade de elevação, do head, né? Que vai depender, tá intimamente ligado com a profundidade, a eficiência dela, né? O quanto que vai de fato chegar na superfície, a potência do motor, potência máxima resistida pelo eixo da bomba, pressão máxima de operação, diâmetro mínimo e etc. Tá? Então é esse gráfico aqui. Então o que importa para a gente? O que importa para a gente é essa faixa amarela. Tá? Então essa faixa amarela aqui é a faixa operacional. Tá? Então tudo que tiver fora aqui dela ou vai estar subdimensionado ou sobredimensionada. Tá? Então como vocês podem ver aqui, por exemplo, vamos tentar ver alguns. Isso daqui sempre vem com fabricante, tá, gente? Então são bombas específicas. A BCS, como ela tem assim, ela é bastante consolidada, você consegue até comprar algumas já pré-fabricadas, vamos dizer assim. Mas muitas outras têm que ser encomendadas para atender às especificidades de determinado poço, tá? Profundidade, grau API, quantidade de H2S, para atender determinada RGL, que é razão gás líquido, temperatura, pressão, então diâmetro do poço. Então, dependendo dessas características específicas de um poço, você vai ter que encomendar. Mas consegue-se também usar até mesmo bombas que foram utilizadas em outros campos, em outros poços. Então, aqui, para essa bomba em específico, né, a GN200 de 60 Hz e 3.500 RPM, aqui está o número de série dela, o estágio e tal. Então, o range ótimo operacional, tá vendo? Está sendo dito aqui, está sendo de 1.650 barris por dia a 2.700, que é isso que está aqui, ó. Tá vendo? Então, ela fala aqui que a nível de produção de vazão, né, de barris por dia, é isso que esse gráfico está dizendo para a gente. O nominal house diameter, né, no caso é o diâmetro nominal do encapsulamento da bomba. Né? Então aqui você lembra que eu falei para vocês que a média é em torno de 5 polegadas? Tá vendo aqui? Então 5,13 polegadas. Tá? Então é o diâmetro dessa bomba, né, do encapsulamento dessa bomba, se fosse traduzir aí esse termo.
Aqui o shaft, o diâmetro do shaft, daqui, enfim, são outros detalhes técnicos que a gente não precisa entrar aqui. O mínimo, o diâmetro mínimo do revestimento, né? Então, do revestimento do poço, ele tem que ter aí 6,6 diâmetros de polegada, então já é o revestimento do poço. E aqui alguns outros limites operacionais. Então aqui você vê que a profundidade, tá vendo aqui, ó? Então a profundidade a gente lê aqui. Aqui a capacidade do motor, tá? Aqui, ó, de 1 a 5. Então aqui, ó, eu vou estar dentro do... essa linha aqui, ela representa 1, ou seja, eu estou atuando dentro do que seria um aproveitamento máximo da potência do motor, e aqui apenas na metade, tá? Essa linha aqui. Então eu tenho sempre que tentar buscar essa linha vermelha aqui, tá vendo? A eficiência volumétrica aqui, ó, ela tá ligada a essa curva, tá vendo? Então aqui, ó, aqui é o pico da eficiência volumétrica, tá? Então a eficiência volumétrica eu vou conseguir aqui numa vazão de 2.200 mais ou menos, né? Então aqui 2.100, 2.200, 2.300, 2.400, é isso. 2.200 barris por dia é a vazão que eu vou conseguir ter o maior eficiência volumétrica. Mais ou menos do que isso, eu vou ter algum escorregamento, tá? Então, essa curva aqui, que tem o maior ganho de angulação, ela diz respeito à eficiência volumétrica da bomba, tá? Como vocês podem ver, 50% é aqui seria 70% aqui acima, tá? Então, manter nesses patamares aqui seria importante, tá? Nessa linha aqui, nesse patamar acima de 70% de eficiência volumétrica, tá? Então, aqui vocês vão ver a vazão e esse daqui seria o padrão que nós tentaríamos trabalhar. E aqui, ó, a profundidade, né, em pés, tá, dela. Então aqui, ó, para poder atingir, por exemplo, esse patamar de eficiência volumétrica e essa vazão, eu tenho que ter, olha a profundidade que eu tenho que atender. Aqui, ó. Tá vendo? 40 e seria menos de 45, 42, 43 pés de head, tá? Então, é aqui que a gente dimensiona uma bomba, nesse tipo de carta. Eu não sei se deu para entender, mas imaginem aqui, traçar uma linha aqui, né? Você vê qual é o pico, para a gente ver qual seria o cenário ótimo, né? Então, a dica, primeira coisa, ver essa curva que é mais acentuada e ver onde que atinge o pico dela. O que é isso daqui? Eficiência volumétrica da bomba. Nós estamos aqui em patamar acima de 70% de eficiência volumétrica. Daqui seria o ideal, tá? Não que a gente vai conseguir atingir isso, tá bom, gente? Só estou ensinando vocês como ler minimamente essa carta de eficiência volumétrica de uma bomba de bombeio centrífugo submerso. Tá, então eu já sei qual é a vazão, a eficiência volumétrica. Tá, agora a gente vai ver qual é a profundidade. Então aqui cerca de 42 pés, tá? Para que eu consiga atingir essa eficiência volumétrica com essa vazão, tá? E aqui seria esse patamar aqui de potência que eu preciso da bomba, tá? Então aqui eu precisaria acima da capacidade que a bomba consegue fornecer, tá? Então está acima de 1, né? Então, na verdade aqui, ó, seria mais ou menos o que a bomba de fato consegue entregar a nível de potência, tá? É claro que gerenciando o número de estágios, a gente pode contornar de certa forma alguns aspectos da bomba. Então, por exemplo, se respeitando aqui a potência da bomba, eu conseguiria ter uma melhor eficiência aqui com 1.700 barris por dia. Eu estaria um pouco abaixo de 70% de eficiência volumétrica, mas em compensação eu conseguiria ir um pouco mais profundo no meu poço, tá? Então aqui, ó, sem forçar a potência da bomba,
tá? Eu posso trabalhar aqui? Posso, mas eu vou estar trabalhando acima da carga que o motor suporta, tá? Então eu vou estar sobrecarregando o meu sistema, tá? Posso sobrecarregar o sistema? Posso, mas no longo prazo isso vai diminuir a vida útil da bomba, tá? Mas é claro que aí entra a experiência, entra em consideração, por exemplo, a quantidade de gás. Então, se eu tenho o, uma maior ou menor quantidade de gás, isso vai influenciar, porque vai impactar na densidade do fluido, vai depender do grau API e entre outros aspectos, tá? Então, esse primeiro aqui, né? Então, de 1.700 a 2.200, essa daqui seria a janela operacional ideal. Então, eu estou trabalhando aqui dentro disso. Qualquer coisa acima disso, eu também vou estar forçando a bomba. E se eu quiser, por exemplo, aqui dentro desse range recomendado, o amarelo é sempre o recomendado. Fora disso, fora dessa faixa amarela, a gente está condenando a bomba a durar pouquíssimo tempo. Tá? Então não vale a pena atuar fora dessa faixa amarela. Tá? A não ser que aconteça problemas, e normalmente acontece, mas é para eventualidades. Estar fora desse range de carga, de eficiência volumétrica ou de profundidade. Tá? Então aqui, por exemplo, se eu perguntasse, com base na curva de performance de um bombeio centrífugo submerso, qual é, dentro do limite operacional recomendado pelo fabricante, qual é o limite máximo e mínimo de head suportado pela bomba? Então o máximo aqui seria algo em torno de 48, 49 pés, tá? E o mínimo seria algo em torno de 30. Tá? Então, esse é a faixa de head recomendado pelo fabricante. Eficiência volumétrica que eu posso conseguir atingir. Né? Aqui seria, então, um pouco abaixo de 70, seria aqui 60 e tal, vamos botar aí 65, talvez, eficiência volumétrica. E o máximo que eu consigo aqui seria 70, quase 80%. Né, 78%, 77% de eficiência volumétrica. Já estou olhando aqui. Então, você vê que a linha azul eu olho aqui, eu interpreto numericamente por aqui. Essa linha inclinada eu interpreto por aqui. O HP é fácil, eu estou aqui. Tá? Então, passou essa linha vermelha aqui, ó, aqui ela está sobrecarregada. Você vê que aqui abaixo de 5, normalmente você não tem uma bomba tão subdimensionada assim. Ela sempre vai trabalhar muito próximo do seu limite. Você vê que o fabricante ele recomenda, tá? Então ela suporta trabalhar perto da carga que o motor suporta. E aqui a capacidade a nível de barril. Né? Se eu perguntasse qual é a capacidade mínima e máxima de barris por dia que essa bomba centrífuga submersa suporta de acordo com a carta de recomendação do fabricante. Aí vocês colocariam que é de 1.650 barris por dia até 2.400, 500, 600, 700. 2.700. Tá? Então, isso daqui é como a gente pode interpretar uma curva de recomendação de carga. Tá, aqui outra coisa. Dependendo da pressão hidrostática exercida pela coluna e da profundidade, o impelidor, né, ele vai poder ter flutuações. Tá? Então, o impelidor é essa parte aqui que vai rodar. Aqui é o eixo que faz ele rodar. Tá? Então, isso daqui está dentro de um estágio da bomba. Essa parte aqui externa é estática. Essa parte interna aqui, ela vai rodar. Então, quando eu estou com uma carga muito elevada sobre a minha bomba, então o que acontece? Esse impelidor ele vai estar encostando aqui na base e é o que é chamado de down thrust. Então, aqui é atrito. Eu vou estar sobrecarregando e danificando a minha bomba. Quando o peso da coluna endostática está muito leve, eu vou ter um up thrust e ele vai estar encostando no topo aqui da BCS. Tá? Então, eu vou ter atrito também. Então, o ideal é que eu tenha um free floating, né? Que ele esteja flutuando livremente, né? Que o meu impelidor esteja flutuando livremente, ou seja, que eu não tenha contato, aço-aço. Tá? Então,
essa altura aqui, esse range aqui, é que a gente busca atuar no que diz respeito aí a que altura estão os impelidores de uma BCS, tá? Então eu não posso deixar esse contato aço a aço encontrar nem da base, ou seja, ter um down thrust, nem no topo, tá? Então aqui a nível de profundidade tá aqui, ó, qual seria essa profundidade ideal? Essa daqui é a curva. E aqui em galões, né? Aqui já está em libras, né? O fluxo, né? A vazão, no caso. Então aqui o pico máximo que ele acontece, então 8 galões por minuto. Aqui está em outra unidade de medida. Sim, imagina, a gente vai ter que calibrar ele. Então, a gente sabe qual é o comprimento desse rotor, dessa coluna aqui, tá? Sim, tá, tá bom. Eu vou parar aqui de gravar e só responder essa